a gente fala da importância, né, da prova de vídeo nos nossos julgamentos, e num caso como esse, não poderia ser diferente. E eu vou só ratificar que a gente está diante de atos completamente reprováveis e que não deverão se repetir no futebol brasileiro. Eu vou começar o meu voto em relação ao esporte explicando o que eu entendo pela aplicação do concurso material e a aplicação do artigo 184 do CBJD, que fala que quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica duas ou mais infrações, aplicam-se cumulativamente as penas. E não restam dúvidas que inúmeros objetos foram arremessados no campo de jogo, com a descrição pela súmula, inclusive, como descrito pela súmula, inclusive pedras, como a gente pode ver de um dos vídeos juntados pela Procuradoria, e que tem um policial que ele carrega uma caixa com pedra e chinelo. E a gente não está aqui para tratar de arremesso de copo, que é corriqueiro, arremesso de próprio chinelo, capinha de celular, como a gente vê comumente aqui. São pedras, são consideráveis dimensões, como a gente viu no vídeo, e a gravidade do arremesso desses objetos, principalmente de pedra, ela tem que ser observada. O potencial de lesividade do objeto que foi lançado, o tamanho dos objetos, ele tem que ser considerado. Então, relativamente à denúncia imputada do artigo 213, inciso 3º, eu estou acolhendo a denúncia da Procuradoria. Eu vou... Todos os fatos, pode ser, presidente, imputados ao esporte? Acho que fica mais fácil. Da mesma forma, foi patente e inquestionável a invasão e a desordem de campo realizada pelos torcedores da agremiação. Foi reconhecida as folhas 109 dos autos. Mesmo tendo havido reação relativamente rápida da Polícia Militar, não foi suficiente para conter a invasão e o tumulto. Mas talvez sim evitar um mal ainda maior, como a gente tratou aqui hoje. Um grande número de torcedores estourou o portão e adentrou ao campo para, com atos de selvageria, agredir quem estivesse pela frente. E eu destaco aqui a agressão aos bombeiros civis, o Diego Corrêa da Silva e a Juliana Martins de Souza. E mais ainda, o ato louvável deles, de mesmo tendo sido agredidos, eles se mantiveram em campo para prestar auxílio aos jogadores que foram agredidos ou tiveram situação de desgaste emocional por tudo que aconteceu. E nos vídeos juntados aos autos, a gente consegue ver que nesse portão atrás da baliza do esporte, que estava a baliza do esporte no segundo tempo, por onde aconteceu a principal invasão de campo, a gente vê 2 seguranças particulares que são de responsabilidade do clube, que negligenciaram. Eles não tomaram qualquer atitude diante do rompimento dos portões, da invasão, das agressões, e me foi muito impactante ver que o bombeiro, ele foi e tomou a frente e tentou fazer todo esse trabalho que seria de responsabilidade da segurança particular e da polícia. Então, assim, por muito tempo ele ficou sozinho tentando se proteger outras pessoas, proteger sua colega que estava no chão e mesmo assim foi agredida. E também me chamou a atenção, nos vídeos apresentados nos autos, que houve a invasão no meio de campo e somente jogadores do esporte se mobilizaram para segurar o torcedor que invadiu o campo e se encontrava ali no centro. E no vídeo juntado pela Procuradoria, que remonta à agressão sofrida pelo massagista do Vasco, que a gente já analisou aqui, a gente vê que tem um efetivo policial próximo ao entreveiro ali, travado pelo jogador e um massagista, e mesmo assim foi possível a realização da agressão. Então, assim, tinha policial, mas mesmo assim o massagista ele foi agredido. E quem conteve foi ali grande parte das staffs dos clubes. E ainda considerando o tumulto havido na área comum perto do vestiário e comprovado nos autos por prova de vídeo, depoimento, ocorrida após a comunicação do árbitro da sua decisão pelo encerramento da partida, esse fato em si ele é submetido a gente, principalmente no 213, inciso 1º, por força do artigo 282, parágrafo 3º do CBJD, que explicita que faz parte da partida o período de ingresso e saída dos limites da praça de desporto
Então, o que acontece depois também, ele pode ser trazido para a gente, e sim, realizou o tipo previsto no 213, inciso 1º. Então, desse modo, eu também estou acolhendo a denúncia da Procuradoria na forma dos artigos 213, inciso 1º e 213, inciso 2º. Eu vou fazer um esclarecimento quanto ao arremesso. Eu vou deixar de aplicar a excludente de responsabilização prevista no parágrafo 3º do artigo, porque, diante dos fatos de os torcedores identificados e levados à polícia, conforme consta das provas, a eles foi imputada a conduta de tumulto e desordem, então eles não se referem à infração do arremesso. E ainda que se tratassem de torcedores que teriam arremessado os objetos em campo, o número de torcedores identificados é infinitamente pequeno diante da quantidade de objetos lançados no campo e provenientes de inúmeros torcedores da agremiação denunciada. E por essa última razão, de ser um número ínfimo diante de toda a invasão e a desordem que aconteceu, eu também deixo de aplicar aos artigos 213 primeiro e 213 segundo, a invasão e a desordem. A Procuradoria ela vai seguir a denúncia e imputa ao esporte ainda o tipo previsto no 205 do CBJD, que é impedir o prosseguimento da partida, prova ou equivalente que estiver disputando por insuficiência numérica intencional de seus atletas ou por qualquer outra forma. Eu vou só pedir licença aqui, presidente. A partida ela foi interrompida, eu vou ler o que está escrito na súmula. Após observarmos todas essas ocorrências, vermos muitos torcedores sendo atendidos dentro de campo de jogo e por sentirmos falta de segurança, nos dirigimos ao vestiário da arbitragem, onde me reuni com os dirigentes Augusto Carreiras, do Sport, Paulo Brax, do Vasco, os treinadores Claudinei Oliveira, do Sport, Jorge de Amorim, do Vasco, e o tenente-coronel da Polícia Militar, Washington, comunicando o encerramento da partida por não sentir segurança em relação à minha integridade física e dos demais profissionais envolvidos no jogo, além do ambiente totalmente impossibilitado para a prática do esporte de futebol. A partida foi encerrada. Informo ainda que o comunicado ocorreu aproximadamente 45 minutos após o jogo ter sido paralisado. A partida ela foi interrompida pelo árbitro, observando estritamente a norma contida no artigo 19, incisos 1º e 5º do RGC, e ainda na forma como estabelece o parágrafo 2º desse artigo. O parágrafo 2º, ele diz: o árbitro poderá, a seu critério, suspender a partida, mesmo que o chefe de policiamento ofereça garantias nas situações previstas no inciso 1º, 5º e 6º desse artigo, que falam sobre a insegurança, o tumulto, tudo que a gente visualizou na partida aqui hoje. Então, resta superada a situação dos autos de se ter, de um lado, o policiamento garantindo, em teoria, né, a segurança do retorno da partida, e de outro, a autoridade do árbitro competente para determinar o prosseguimento ou não do feito. Ele entendeu pela impossibilidade desportiva da realização da partida, ele encerrou. Não havia qualquer condição, repito, desportiva de restabelecimento dessa partida. E aí, a gente volta numa outra questão. O futebol está inserido em um subsistema federativo desportivo, piramidal, dotado de ordenamento jurídico desportivo próprio. Então, os artigos que estão sendo imputados ao esporte aqui agora, eles são lidos à luz dos artigos 8º, 16.2 do Código Disciplinar da FIFA, trazidos para o Regulamento Geral de Competições, no artigo 67A, que atribui responsabilidade objetiva aos clubes por atos praticados por seus torcedores. E ainda tem o parágrafo 1º, que já foi do artigo 205, que foi amplamente discutido aqui, que a entidade de prática desportiva fica sujeita às penas deste artigo se a suspensão da partida tiver sido comprovadamente causada ou provocada por sua torcida. Então, a gente supera aqui também a possibilidade de imputação do tipo ao esporte por ato praticado por seus torcedores. Agora a gente passa para uma outra análise, a do tipo infracional especificamente, a do 205, que é rara, aplicação por esse tribunal, a gente chegou a essa conclusão, e se trata de um tipo em que é necessária a presença do elemento dolo. Eu não consigo
interpretar que o legislador, ao incluir a expressão por qualquer outra forma, ele tenha excluído o dolo, sendo que ele deixou expressamente, na primeira parte, especificamente a insuficiência numérica intencional. Então, tem que ter dolo também para qualquer outra forma. E eu não consigo afastar o dolo. Pelo menos a assunção de risco pelos torcedores. O que caracterizaria o dolo eventual. E é de conhecimento do homem médio que uma partida será interrompida quando ocorrerem invasões, como as que foram analisadas aqui, e mais ainda diante dos desdobramentos no grau que foram verificados aqui. E consta dos autos, e eu até pedi para colocar a prova de vídeo com áudio, porque eu me confundi a respeito do vídeo, mas existe um vídeo e eu tenho ele identificado, vai constar do voto escrito, em que a gente consegue ouvir nitidamente os torcedores do esporte de maneira assertiva apontando, acabou o jogo. Então, assim, havia consciência dos atos praticados e dos seus efeitos. De outro lado, eu não consigo admitir uma eventual tese de concausa sob o fundamento de a interrupção ter se dado em virtude de ato praticado pelos atletas do Vasco denunciados, ao provocarem a torcida, porque há uma clara ruptura do nexo causal. Existe uma desproporcionalidade da reação perpetrada pela torcida do esporte com o que foi praticado pelos atletas aqui já denunciados. Houve um abuso de comemoração, dos atletas, aos quais foram imputados os tipos específicos e aplicada a devida reprimenda, encerrando ali a responsabilidade deles. Desculpa, gente. E eu não consigo ainda entender que essa acolhida do pedido da Procuradoria de imputação do artigo 205 infringe o princípio da prevalência, continuidade e estabilidade das competições prevista no artigo 17, no inciso 17 do artigo 2º do CPJD, por entender que, de fato, se prima pela intervenção mínima deste tribunal, devendo esta ocorrer somente em casos de extrema gravidade, como a que estamos diante nesse momento. Em que as intervenções coercitivas mais severas são necessárias para reprimir agressões mais graves aos bens jurídicos tutelados. E mais ainda, a gente não se pode ponderar que existe um prejuízo ao resultado de campo, considerando que a partida foi finalizada exatamente no momento da reação da equipe visitante, que alcançava o empate com o gol de pênalti. O encerramento prematuro da partida, ainda que em acréscimos, como foi tratado aqui, que o depoente Brax trouxe a informação de que existiria um acréscimo de 5, 6, 7 minutos, o encerramento dessa partida, sem que fossem usufruídos esses acréscimos, retirou a possibilidade de a equipe visitante, insuflada pela atmosfera do empate recém-atingido, pudesse virar o resultado do jogo, o que é extremamente comum no universo do futebol. E é notório ainda que a gente tem ali no processo, a gente tem nas folhas 54, no vídeo reproduzido em sessão, que são recorrentes os incidentes como o presente envolvendo a torcida da agremiação. Houve a citação do tumulto ocorrido na partida do Sub-17 entre Cruzeiro e Sport, dia 10 de maio, Sport Vila no dia 18/7, na Ilha do Retiro. E ainda houve, em 2020, consta dos autos, que a torcida organizada do esporte foi extinta por abre aspas, por episódios constantes de violência, vandalismo e brigas. Então, a gente vê que as outras formas de sanção ou os outros meios de controle social vêm se revelando insuficientes para a torcida do esporte. Dessa forma, eu acolho a denúncia da Procuradoria também relativamente à imputação do artigo 205 do CPJD. A Procuradoria ela também apresenta denúncia relativamente ao artigo 191, inciso 1º, deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento de obrigação legal.
Eu vou pedir licença à Procuradoria e eu vou reputar inepta a denúncia, porque o artigo 191 é uma norma de eficácia contida, então ela deve necessariamente ter o apontamento do artigo de lei que foi supostamente infringido, o que não aconteceu nesse caso. Então eu estou reputando a inépcia da denúncia nesse ponto específico. Já no 191, inciso 3º, que foi cumulado com os artigos 19, inciso 1º e 5º e artigo 20, inciso 1º do RGC, que seria deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento do regulamento, dessas normas especificamente, eu estou julgando improcedente à medida que não houve o descumprimento por parte da agremiação por se tratarem de normas de conteúdo programático do regulamento. Então, houve, de outro lado, o estrito exercício do poder-dever pelo árbitro ao encerrar a partida. Então, eu não vejo que houve uma infração ao regulamento pela agremiação, nem pelo árbitro, que, de fato, não foi denunciado nisso, mas ele cumpriu o seu poder-dever nesse aspecto. Por fim, quanto à imputação ao artigo 211, eu vou aqui invocar mais uma vez que a gente está tratando, enquanto tribunal, de aplicação de normas jurídicas que cominem pena restritiva de direito. Então, a gente tem que ter uma perfeita amoldação da conduta ao tipo infracional. E não conseguir vislumbrar a ausência de infraestrutura necessária a assegurar a plena garantia e segurança da partida, mas sim por toda a fundamentação aqui já trazida, por toda a discussão que a gente travou e todas as conclusões, que houve sim a incapacidade de prevenir e reprimir a desordem, a invasão e o arremesso de objeto, não constando nos autos outras provas ou teses outras que levem à conclusão de ausência de infraestrutura, já que houve a condenação específica no 213, inciso 1º, inciso 2º e inciso 3º, eu estou absolvendo quanto à imputação do artigo 211 do CBJD. Para resumir, eu acolho parcialmente a denúncia, condenando o esporte à imputação do artigo 213, inciso 1, 213, inciso 2, 213, inciso 3, 205 do CBJD, aplicando ainda o artigo 184.